Boa noite, irmãos. Boa noite você que está aí nos acompanhando pela live. Que Deus possa estar neste momento trazendo da sua graça, trazendo da sua misericórdia, da sua bondade sobre as nossas vidas. Amém? Vamos dar início a mais uma live, a mais uma palavra do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor quer falar tremendamente aos nossos corações. Amém? E Deus possa nos abençoar grandiosamente. Amém? Eu queria aí, onde você está, nos acompanhando, nos assistindo, que você fechasse os teus olhos. Vamos dar início. E eu queria estar orando nesse momento pelas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, mais um dia, Senhor, mais uma quarta-feira, mais um dia, Deus, que chega, Deus, ao final, e nós queremos, meu Pai, te agradecer, Deus, te agradecer por cada minuto, cada segundo, cada hora, meu Deus, que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão. Deus, e nós te pedimos nesse momento, Senhor, que os céus estejam abertos sobre as nossas vidas. Em tua presença, meu Pai, nós estamos neste momento, Senhor. Estamos, Deus, para te agradecer, Senhor, e interceder, Deus, por cada um dos teus filhos, pela tua igreja. Meu Pai, que assim como os céus estão abertos ao nosso favor, Deus, cada um de nós possamos ser alcançados pela tua presença, pela tua glória, pelo teu Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar adentrando agora, meu Pai, através dessa live, em cada lar, em cada coração, em cada vida, trazendo, Deus, da tua paz, trazendo o teu refrigério, trazendo a tua presença. Meu Pai, essa presença, meu Pai, que traz, Deus, graça, traz vida, traz transformação, traz, Deus, restauração, traz libertação. É a tua presença, meu Pai, que nos fortalece, nos coloca de pé e nos dá, Deus, um horizonte, nos dá um norte às nossas vidas e aquilo que nós projetamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo, Deus, que nós te pedimos. E essa presença, meu Pai, que nós precisamos a cada momento. Que a tua presença, meu Pai, nunca se distancie de nós. Na verdade, a tua presença não distancia. Muitas vezes nós distanciamos da tua presença. E nós te pedimos nessa noite, meu Pai, não permita que em nenhum momento nós estejamos, meu Pai, dispersos para nos distanciar da tua presença. Mas que essa presença, meu Pai, possa estar, Deus, a todos os momentos, meu Pai, conosco, e que essa presença, meu Deus, adentre sobre cada lar, meu Pai, sobre cada pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, meu Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro agora, meu Pai, a cada lar, a cada vida, a cada família. Meu Deus, que onde, Deus, essa palavra chegar, Senhor, que seja, Deus, a tua presença, o teu Espírito chegando para fazer a transformação, fazer a diferença a qual precisa e necessita a ser feita, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, toca em cada coração, toca em cada vida, toda ansiedade, todo medo. Meu Pai, toda falta, Deus, de fé seja agora banida em nome de Jesus, que o Senhor possa levar cativo cada coração, cada mente, meu Pai, ao senhorio da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva cativo a tua palavra, para que possamos, Deus, entender, Deus, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa estar te abençoando grandiosamente nessa noite. Amém? Que essa presença do Senhor possa estar adentrando nos vossos corações e que possamos sentir de fato essa presença tremenda do Senhor em nossas vidas, aí onde você está, e que essa presença faça a diferença nessa noite. Amém? E nessa noite eu quero falar de um princípio, aliás, de dois princípios que a palavra de Deus ela nos exorta, nos ensina, e que muitas vezes nós
lemos a palavra, nós usamos a palavra, né? E a palavra que eu vou ler aqui é uma palavra muito conhecida, muito usada. A gente olha nos automóveis, a gente vê nos vidros, no para-brisa, no porta-mala, no vidro do porta-mala, essa mensagem, nas lojas, em vários lugares nós passamos e visualizamos essa palavra, esse versículo, o qual eu quero falar nessa noite. É um versículozinho pequeno, muito conhecido, muito destacado, né? As pessoas não só evangélicas, mas todos os segmentos usam essa palavra, né? Mesmo que não tenham o conhecimento, o entendimento do significado dessa palavra, mas usa, acha bonito, acha um negócio assim agradável e usa. E eu quero falar nessa noite, eu queria que você pudesse estar atento para absorver a palavra do Senhor, absorver aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, à tua vida nessa noite. Eu queria que você, juntamente comigo, pudesse abrir a tua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Salmos. Amém? Vou te esperar você abrir. Salmos 23, é muito conhecido. Muitas vezes nós já sabemos esse salmo de cor. Mas às vezes nós lemos, mas nós não destrinchamos, nós não nos aprofundamos no significado, no que quer dizer essa palavra. E nessa noite eu quero falar ao teu coração, né, que o Espírito Santo possa trazer o entendimento, possa trazer a luz dessa palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Salmos 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Esse versículo foi o qual eu citei, que a gente vemos em vários lugares, né? As pessoas usam em adesivos, enfim. Mas eu vou ler o texto todo para que a gente possa entender, e eu vou destacar três pontos fundamentais nesse texto, para que a gente entenda o que Deus quer falar aos nossos corações e como Deus quer te ensinar a entender a palavra dele e usufruir das promessas de Deus. Aqui, esse texto é uma promessa de Deus e ela vai se cumprir na tua vida a partir de hoje, porque você vai entender o que Deus quer falar ao teu coração. Amém? Aleluias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E deita-me e faz verdes pastos, e guia-me mensalmente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça da morte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Queria que você repetisse comigo: a tua vara e o teu cajado me consola. Fale isso comigo. Diga: Senhor Jesus, a tua vara, o teu cajado me consola. Você quer ser consolado pela vara e pelo cajado de Deus? Amém ou não? Mas você vai entender. Glória a Deus. E é um consolo com justiça. E ele continua o texto dizendo, o salmista: e prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quantos querem habitar na casa do Senhor por longos dias? Por longos e longos dias. Amém? Nós iremos estar na casa do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Amém, igreja? E nada pode nos separar do amor de Deus. Se a palavra do Senhor aqui, o salmista, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muitos de nós, evangélicos, principalmente nós que vivemos na palavra, vivemos na fé, e nós citamos esse versículo.
Quando nós vimos um aperto, vimos alguma situação, nós lemos esse versículo e dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que está faltando? Porque algo faltou a ti. Porque algo faltou à minha vida. Se o salmista está dizendo, há uma promessa que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E por que faltou? E por que está faltando? Então o Senhor não está se fazendo presente na minha vida? O Senhor, ele não está cumprindo com a promessa a qual ele me prometeu? Será que é assim a tradução, o que possamos entender? Não, irmãos. Não. Não é isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele está dizendo que ele é o meu pastor, ele está se referindo que eu sou ovelha do pasto dele. Eu sou ovelha do curral dele. Então, se eu sou ovelha do curral dele, existe uma proteção sobre a minha vida, amém? Toda ovelha tem um pastor, o qual ele zela, o qual ele vigia, o qual ele guarda, o qual ele alimenta e o qual ele cuida. Amém ou não? Esse é o princípio do pastor. E o Senhor, o qual a Bíblia está dizendo que é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra, ele está se referindo que ele é o meu pastor, e esse pastor, ele não falta em momento nenhum com a minha vida, mas eu faço com que as coisas de Deus não me alcancem, porque eu me torno uma ovelha a qual me desvio de alguns princípios da palavra, de algumas regras, a qual é estabelecida para a minha caminhada, para onde eu estou no meio do rebanho. Por isso que às vezes a palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e falta. E falta. E ele diz: e refrigera a minha alma. Por que ele está dizendo que refrigera a minha alma? Se ele refrigera a minha alma, porque algo faltou na minha vida e eu entrei em um momento de quê? De aflição. Por que eu entrei num momento de aflição que eu preciso do refrigério para minha alma? Porque eu cometi algum deslize nos princípios estabelecidos para a minha vida, para que o Senhor seja o meu pastor e todas as promessas dele me alcancem e nada venha a faltar na minha vida. Esse é um dos princípios. Aí ele está dizendo que ele refrigera a minha alma. Se ele está dizendo que refrigera a minha alma, porque há uma necessidade de um deslize, então a minha alma, ela ficou o quê? Aflita. A minha alma, ela entrou em um momento de desespero, de uma situação complicada, onde eu olhei, não vi saída e eu fiquei apavorado. Então eu precisava de quê? De um refrigério, de um descanso, de algo que me acalmasse, de algo que me mostrasse uma saída. Então por isso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e às vezes faltam as coisas, algo falta, eu não alcanço todas as promessas, todas as bênçãos, a qual foi delegada para a minha vida. Porque se ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada, então, irmãos, nada pode faltar na minha vida. Não pode faltar saúde, não pode faltar paz, não pode faltar o amor, não pode faltar os recursos, as bênçãos financeiras, não pode me faltar os bons relacionamentos, não pode me faltar as boas amizades, as pessoas que me cercam a minha vida. Se ele diz que nada me faltará, e muitas vezes me falta, às vezes eu me sinto só, às vezes eu me sinto em falta de algo que eu necessito, que eu preciso. A culpa é minha? Ô varão, ô meu irmão, a culpa está em mim. A culpa está em mim por quê? Porque princípios do Senhor
o qual ele estabeleceu para que nada faltasse na minha vida, eu violei. Eu não cumpri, eu desobedeci. E ele, como um pastor que cuida, que zela, que tem o propósito, que tem a promessa para a minha vida ser abençoada, a minha vida ser próspera, a minha vida nada faltar sobre a minha vida, ele diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por que irei andar na sombra da morte? Você entendeu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu cometeria um delito. Eu pequei contra os princípios, eu cometi uma falta diante dos princípios de Deus, e essa promessa que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela foi retida sobre a minha vida. E você vai entender, aí você vai dizer para mim, olha, e o Senhor dá e toma? Não, irmãos, não é que o Senhor dá e toma. Só para refrescar a tua mente, abrir o teu entendimento, abrir a tua mente para você entender o que eu quero dizer aqui para você. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida, a terra a qual ele jurou ao povo de Israel, tinha uma caminhada de 45 dias para eles alcançar a terra prometida. O povo começou a murmurar, o povo começou a desobedecer os princípios, o povo começou a se rebelar contra o seu líder, o povo começou a se rebelar contra o Senhor, a criar outros deuses, começou a criar situações, e Deus fez com que esses 45 dias se tornassem 45 anos, e o povo pereceu no deserto sobre 450 anos. Por que isso aconteceu? Por causa da desobediência, por violar os princípios da palavra de Deus. E as coisas nos sobrevêm, as coisas acontecem sobre as nossas vidas quando eu e você nós violamos os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Por isso que aqui a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, entre aspas. Quando eu e você, nós nos submetemos aos princípios da palavra e as obedecemos. Quando nós andemos em retidão os princípios da palavra, essa palavra se cumpre na minha vida e se cumpre na tua vida. Em seguida ele vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consola. Você sabe o que significa vara na Bíblia? Correção. Se ele está dizendo que a vara do Senhor, ela me consola, é nos momentos nos quais Deus olha para a promessa que ele fez sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu e você, nós violemos essa promessa, esse princípio, e Deus, como ele é o pastor e ele cuida das ovelhas, ele vai corrigir. Ele vai corrigir a mim e a você com a vara da correção. Aí você vai dizer, a vara da correção? Irmãos, quando Deus ele permite que as provas venham sobre as nossas vidas, ele está nos fazendo o quê? Nos corrigindo. Para que eu e você, nós façamos o caminho de volta para os princípios estabelecidos da palavra de Deus. Para que eu e você, nós alcance a bênção a qual foi delegada para a minha vida e sobre a tua vida. Por isso que Deus, ele diz o quê? Que certamente que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Ainda, ele diz, quando ele fala refrigera a tua alma, a minha alma, e guia-me pelo vale pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, ele está dizendo o que aqui? Que eu e você cometemos
um precedente nos princípios da palavra de Deus, nós nos desviamos do propósito, o qual Deus queria que eu e você permanecesse para alcançar a bênção, nós desviamos, aí nós entramos em um momento, como eu falei antes, a qual a minha alma, a tua alma, ela vai ficar o quê? Em desespero. A minha alma, ela vai ficar o quê? Aflita. E Deus, ele diz que Ele mesmo é o refrigério, Ele traz a paz, Ele traz a saída, Ele nos mostra, Ele nos corrige para que eu e você, nós abrimos os olhos e voltamos a entrar nos caminhos para alcançarmos a vitória, a qual foi prometida, a qual Ele prometeu que Ele é o meu Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. E a partir de hoje, Deus ele vai abrir o teu entendimento, Ele vai abrir a tua mente, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Você vai entender nessa noite os princípios da palavra de Deus para que as bênçãos do Senhor ela te alcance em nome de Jesus. Todas elas vão alcançar, irmão, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Deus ele quer abrir, Ele quer dilatar a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos entender os princípios, quando Ele faz uma promessa para que nós alcancemos, para que nós não abortemos o processo de Deus nas nossas vidas em prol das promessas deles. Amém? E quando Ele diz aqui, no versículo 4, Ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E eu quero agora pegar essa palavra vara. Ele está dizendo que quando eu entro no vale da sombra da morte, porque eu cometi o quê? Nós cometemos o quê? Um precedente, abrimos um precedente para o pecado, para a desobediência. E Deus ele vem com a vara da correção para nos corrigir, para nos mostrar o caminho certo. E eu queria que você abrisse comigo para a gente entender melhor isso aqui. Abra comigo lá em Apocalipse 2. Amém? Abra aí em Apocalipse 2. Você segura aí que a gente vai voltar aqui para Salmos. Apocalipse 2, 27, ele diz o seguinte: e com a vara de ferro as regrará, e serão quebrados como vasos de oleiros, e como também recebi do meu Pai. Olha que palavra. E com varas de ferro, vara rígida, vara dura, serão quebrados como vasos de oleiros. Eu sou vaso na mão do oleiro, amém? Você é um vaso na mão do oleiro. Quem é o oleiro? O nosso Deus, Ele é oleiro. Nos momentos certos, Ele faz a correção, Ele nos quebra. Mas, irmãos, aqui diz vara de ferro, mas a vara de ferro na mão do Senhor é com justiça, não é uma vara com perversidade, é uma correção de vara, mas com amor. É uma correção com qual Deus quer nos mostrar o caminho certo, Deus quer nos mostrar onde nós erramos, para que eu e você, nós fazemos o caminho de volta, nós consertamos e alcancemos aquilo que está nas mãos do Senhor, a promessa, a bênção que Ele quer colocar em tuas mãos para que você usufrua e seja bem-aventurado em nome de Jesus, amém? Esse é um dos princípios da vara da correção de Deus para as nossas vidas. Nós
Somos filhos e somos pais. Muitos de nós que estamos aqui somos pais, somos mães. E nós temos filhos. E por que nós corrigimos os nossos filhos? Porque nós amemos. Nós amamos os nossos filhos e nós corrigimos. Nós aconselhamos, nós usamos um tipo de vara para fazer a correção. Muitas vezes é o castigo. Nós damos um castigo. Olha, hoje você vai ficar sem celular. É uma correção, é vara. Muitas vezes erra e a gente tem que, com amor, com justiça, corrigir com vara mesmo, pegar o cinto e dar aquela cintadinha de forma correta, com amor. Não é com espancamento não, mas é uma correção dentro do princípio da palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele nos corrige assim também. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, Deus quer o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a tua vida, e é por isso que Deus nos corrige, é por isso que Ele está dizendo aqui que a vara vai nos consolar, vai nos ensinar, vai trazer um consolo. Sabe por que um consolo? Porque Ele vai nos corrigir, nossos olhos irão abrir para o erro e nós vamos dizer assim, como o nosso Deus Ele é zeloso, como o nosso Deus Ele é bondoso, como o nosso Deus me mostrou o erro que eu não poderia estar ali porque o mal iria me alcançar, mas o amor dele é tão grande que Ele me mostrou com justiça, Ele me corrigiu com amor, com justiça, para que os meus olhos se abram e eu faça o caminho de volta para a promessa, para a bênção de Deus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Amém ou não? Aleluia, Deus é fiel. Ainda, eu queria que você abrisse lá em Miqueias. Abra aí comigo, a gente falar sobre a vara, para a gente entender mais profundamente essa correção de Deus para as nossas vidas. Abra aí comigo em Miqueias. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia para a gente acompanhar a leitura. Amém? Eu não estou com pressa. Até 11 horas a Andrine espera a gente aí para finalizar, viu, Andrine? Em nome de Jesus. Se preocupe não, irmão. Vai ser bem breve. É brincadeira. Amém? Miqueias 6. Abra aí Miqueias 6. Versículo 9 diz o seguinte: a voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome, e ouve a vara a quem a ordenou. Olha que palavra tremenda. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome, e ouve a vara a quem a ordenou. Irmãos, a voz do Senhor, muitas vezes, ela soa aos nossos ouvidos como uma vara, como uma correção. Quando nós temos a sensibilidade do Espírito Santo e nós estamos prestes a cometer um erro, um delito, um pecado, a voz do Espírito Santo, ele incomoda o teu coração, o meu coração, e nos alerta à correção de Deus. Nós às vezes tomamos um susto. Meu Deus, que voz é essa? Meu Deus, o que eu estou fazendo? E Deus, ele está nos alertando. A voz do Senhor mesmo vem como vara para nos corrigir, irmãos, para nos alertar, porque é o amor do Senhor sendo provado na minha vida e na tua vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus, ele nos exorta, irmãos, de várias formas. Deus usa a vara de várias formas para nos corrigir. Deus não só usa a vara, irmão, nos levando para o deserto, não, levando para o vale. Não, irmãos. Muitas vezes, quando nós não ouvimos essa correção da voz, que a voz vem como a vara vem como a voz,
para nos corrigir, nos alertar para que não cometemos, não abrimos o precedente para o pecado, nós não iremos para o vale, porque a correção foi feita através da voz do Espírito Santo, que ela incomoda, ela traz um sentimento no nosso coração, para que nós abrimos os olhos e vejamos que estamos errados, que estamos em caminhos pecaminosos, que estamos em caminho que desagrada a face do Senhor, que entristece o Espírito Santo, e a voz do Senhor, ele soa os nossos ouvidos, o Senhor ministra o nosso coração, e aquilo traz uma dor muito profunda, porque nós estamos cometendo algo que a gente vê que entristece o Espírito Santo e nos afasta de receber a bênção, a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Amém ou não? E Deus, Ele é zeloso para comigo e para com você. Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Deus, Ele usa todos os métodos para que eu e você, nós permanecemos no curral como ovelhas. Ovelhas que estão no meio do rebanho, está no aprisco do Senhor, está debaixo da cobertura do Senhor. Amém ou não? Abra comigo lá em Provérbios, ainda falar mais sobre a vara. Abra comigo em Provérbios 23. Aleluias. Provérbios 23. Provérbios 23, 13. Ele está falando aqui a respeito de mim e de você como pai, nos exortando aos nossos filhos. E semelhantemente, Deus nos exorta, Deus age sobre a mim e a você que somos filho dele. Amém ou não? Ele diz aqui no 23, 13, ele diz o seguinte: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a ou retendo-a com a vara, nem por isso morrerá, irmãos. Quando eu e você, irmãos, nós disciplinamos, isso não está dizendo que nós estamos agindo de forma arbitrária com o nosso filho. Nós não estamos agindo com injustiça. Nós não estamos agindo como segundo os princípios humanos que proíbe a correção dos filhos. Prosseguindo aqui, tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Eu vou ler o 13 e o 14 em seguida. Não retirarás a disciplina da criança, porque fustigará com a vara, ou corrigirá com a vara, nem por isso morrerás. E tu a corrigirás com a vara e livrará a sua alma do inferno, livrará a sua alma do erro, do pecado, da desobediência, porque quando nós não corrigimos, irmãos, os nossos filhos de forma correta, é certo que o mundo ele vai acatar para ele, levando dentro dos seus princípios, o qual ele ensina, que são os caminhos contra os princípios de Deus, e são caminhos de morte.
Mas quando eu e você nós corrigimos, Deus, Ele nos dá direcionamentos corretos, Deus nos exorta de forma correta para nós corrigirmos. E é da mesma forma, irmãos, Deus corrige a mim e a você. Assim como a palavra de Deus aqui em Provérbios, Ele está referindo aos nossos filhos, ela se refere de Deus para comigo e para com você. Porque Deus nos tem como filho e nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós seremos corrigidos. Deus, Ele vai agir todas as vezes necessário sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Deus tem uma promessa e Deus quer que eu e você alcance a promessa dEle, porque Ele quer que ser o meu e o teu pastor e nada nessa terra falte sobre a vida dos filhos dEle. Esse é o princípio de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso que Deus está nos exortando aqui em Salmo. Amém ou não? Abra comigo ainda em Provérbios 13, ainda continuando em Provérbios 13, 24. Ele ainda diz o seguinte: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que rega a um sábio se alegrará nela. Grandiosamente regozijará o pai do justo, e o que regrará a um sábio se alegrará. Se regozijará o pai, porque ele corrigiu os filhos e ele viu o exemplo. Os filhos, eles obedeceram e procederam segundo os ensinamentos, segundo as correções que os seus pais fizeram. Então o pai, ele se regozijará, ele se alegrará nos seus filhos, ainda quando vim ser jovens, adultos e ser homens, pai de filhos também, porque os princípios que o meu pai, ele me ensinou, esses princípios, eles me regem até o fim da minha vida, os quais eu tiro bons exemplos para aplicar nos meus filhos, para que eles sejam exemplo, assim como eu sou em muitas áreas da minha vida. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, irmãos. Deus, Ele quer se alegrar, Deus quer se regozijar na minha vida e na tua vida com os exemplos, os ensinamentos, os quais Ele exorta na sua palavra. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, é isso que eu quero falar ao teu coração, é que o Senhor, Ele quer estar alegre, Ele quer se regozijar na minha vida e na tua vida com os exemplos, os quais Ele nos exorta na palavra dele. E nós seguimos com obediência, irmãos, para alcançarmos a promessa, para alcançar as bênçãos. Amém ou não? Aleluias, glória a Deus. Esse é o objetivo da correção da vara. É o segundo princípio dessa palavra de Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele sempre quer ser esse pastor na minha vida e na tua vida, e que nada venha nos faltar. Nada, absolutamente nada nos falte. Porque o desejo do coração de Deus é ter filhos abençoados, filhos os quais Ele olhe e se regozije na minha vida e na tua vida, porque Ele viu que nós obedecemos, nós fomos corrigidos e nós damos o exemplo qual Ele espera de mim e de você para alcançar as bênçãos, para usufruir das bênçãos dEle sobre as nossas vidas. Amém ou não? Quantos querem receber as bênçãos do Senhor? Quantos querem que o Senhor seja o teu pastor? E é o teu pastor. E é o meu pastor. Mas, irmãos, tudo ainda não. Ele é o meu pastor, mas tudo ainda não. Esse nada me faltará ainda não. Ainda não por quê? Porque eu e você ainda somos ovelha rebelde, desobediente, cometemos deslizes,
abrimos precedente diante da bênção que Deus nos prometeu e quer nos dar em nome de Jesus, amém? Mas nessa noite o Senhor, Ele vai abrir o nosso entendimento e os nossos olhos espirituais, e o Senhor vai ser e é o meu pastor e o teu pastor, e a partir de hoje nada nos faltará em nome de Jesus, amém? Porque eu e você, nós vamos entender o princípio da palavra do Senhor, amém ou não? Aleluia. O segundo princípio é o cajado. O que significa o cajado? Eu quero te falar sobre cajado. Cajado. Se você não sabe o que é cajado, cajado, aquela madeira, aquela vara, o qual os pastores de ovelha, isso é muito usado em Israel, que eles pastoreiam ovelha, e as igrejas evangélicas, elas usam o cajado como um símbolo de setos de autoridade, amém? O nosso bispo, ele tem um cajado, mas as ovelhas ainda não precisou ele usar o cajado, como as ovelhas, que eu estou falando agora, ovelha animal, amém, irmãos? O cajado, os pastores, ele usa o cajado, e eu vou te explicar o que é cajado. Dentro dos princípios animal, de ovelha mesmo, ovelha animal. Em Israel, tem os pastores que pastoreiam as ovelhas, e ele usa o cajado. O cajado é uma madeira, e ela em cima tem uma tortura, né? Feito assim, uma interrogação, um exemplo assim de uma interrogação, e embaixo, ele é uma vara, geralmente assim, da altura de um homem, o cajado, e embaixo a ponta ela é mais fina da madeira, do cajado, tipo uma interrogação, é o modelo de uma interrogação, porém grande. E é usado o cajado, e muitas vezes você olha e diz assim, você vê em filmes, né, evangélicos que passa, você viu Abraão, Jacó, que fala sobre cajado, né, e o cajado, ele tem um uso, um significado para o uso, e muitas vezes nós olhamos e pensamos que aquilo ali, eles usavam para se apoiar, como uma bengala, e não é para esse uso. O cajado é como eu te falei, tem esse uso, e o pastor das ovelhas, ele usa o cajado quando as ovelhas elas se desviam do rebanho, ele usa aquele gancho, né, aquela curvatura do cajado, para pegar no pescoço da ovelha e puxar, fustigar ela, trazer de volta para o rebanho. Quando a ovelha se desvia do rebanho, o pastor, ele usa o cajado para trazer de volta. Quando a ovelha, olha, entenda, isso é real, é que acontece. Você pesquisar profundamente sobre o cajado, você vai entender exatamente isso aí. Quando a ovelha ela é rebelde e já por várias vezes ela se desvia do rebanho, ela foge do rebanho, aquela ovelha que dá muito trabalho, né? E eu estou falando de ovelha animal, ainda não de ovelha gente, mas tem ovelha gente que é igual essa aí que eu estou falando, e você vai entender. Quando a ovelha ela se desvia muito do rebanho, o pastor ele age de uma segunda forma diferente do cajado. Ele pega o cajado, não usando mais a curvatura para fustigar no pescoço dela, trazer de volta, né? Mas ele usa a ponta do cajado, bate na patinha da ovelha e quebra. Aí você vai dizer, meu Deus, que homem perverso. Ô irmão, às vezes a ovelha se desvia tanto, dá tanto trabalho que você tem que trazer ela para perto para que ela não saia mesmo. E a forma de você trazer ela para perto e ela não sair, você tem que quebrar a patinha. E aí o pastor pega,
quebra a patinha dela, traz ela, bota a tala, faz aquele processo todinho de ortopedia, né? Envolve, e ele pega a ovelha e carrega onde? No ombro. A ovelha ele vai usar aqui no ombro, ó, as 4 patinhas para frente, ela aqui no seu ombro. E ele leva a ovelha até ela sarar. Quando o osso que ele quebrou da ovelha, ele encana, né? O osso cicatriza, que ele volta ao normal, ele tira a tala, aquele processo ortopédico, e ele volta a soltar a ovelha. E sabe o que acontece, irmãos? É fantástico. Essa ovelha, ela nunca mais se desvia do rebanho. Ela permanece dentro do rebanho e não sai do rebanho. Agora, você já pensou se o bispo de Paula ele age assim comigo? Com aquele cajado, você já viu o cajado do bispo? Quando a ovelha dá muito trabalho, irmão, ele tem que, quebrar a patinha agora, bispo. Tem que carregar o peão nas costas, viu? Porque é barril, viu? Tem que carregar no ombro. Esse é o princípio do cajado. Quantos entenderam? Diga aleluia, diga amém. Escreva aí que eu quero ver, amém. Então, o cajado, além disso, ele é um cetro de justiça, irmãos. Ele faz justiça. E a gente vê muitas passagens na Bíblia que fala sobre o cajado, que foi usado por Moisés, que foi usado por Jacó. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo 4. Abra comigo Êxodo 4. Êxodo 4. Aleluia. Êxodo 4. Êxodo 4, 20. Amém? Êxodo 4, 20. Diz o seguinte: E tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumentinho, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. Diz o quê? E tomou o cajado de Deus em sua mão. O que essa passagem aqui ela está nos ensinando a respeito do cajado? E Moisés pegou seu filho, sua mulher, e tornou a terra do Egito, e tomou o cajado de Deus em sua mão. E sobre a mão de Moisés estava o quê? A autoridade de Deus. O cajado representa a autoridade. Todo pastor, ele tem autoridade. A autoridade constituída por Deus sobre as ovelhas para corrigir, para exortar, para ensinar, para ministrar, para amar, para dar conselho, para ensinar os fundamentos. Tem a autonomia dada por Deus, a autoridade. A autoridade de Deus é constituída sobre os nossos pastores, sobre as nossas vidas, irmãos. O cajado representa a autoridade de Deus. Não quer dizer que aquela varinha torta ali parecendo uma interrogação, mas, irmão, ali é um elemento, mas tem um símbolo, tem um significado, tem um significado dado por Deus de um cetro de autoridade. Amém ou não?
Vamos ler uma outra passagem para a gente entender. Abra aí comigo em Êxodo 8, sobre cajado ainda. Passe algumas páginas aí para frente. Êxodo 8. Olha o que a palavra diz aqui. E disse mais o Senhor a Moisés: dizei a Arão: estende a tua mão com o teu cajado e sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Olha o que Deus está falando aqui. Quando Deus ele mandou Moisés e Arão sobre o Egito liberar as pragas, ele usou o quê? O cajado, irmãos. Ele usou o cetro de justiça, de autoridade de Deus. Quando ele tocou nas águas, nos rios, nos lagos, nas fontes, dali surgiram pragas de rã para consumir o Egito. Sobre o cajado estava o quê? A autoridade de Deus, irmãos. O cajado representa a autoridade de Deus. Mais um versículo para você entender o quanto o cajado é a autoridade de Deus. Abra comigo ainda. Vá para frente um pouquinho. Êxodo 14. Êxodo 14. 16. Que ele diz assim, ó. E tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e fendendo-o, para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar seco. E todos nós conhecemos essa palavra. Deus usou. Irmãos, Deus não poderia dizer: Moisés, toca a tua mão. Moisés, toca aí o teu pé e abre as águas. Não, Deus, ele estabeleceu algo para representar na mão de Moisés, na mão de Arão, algo que representasse a autoridade dele, seria o cajado. E quando ele tocou o cajado nas águas do Mar Vermelho, as águas se abriram e o povo de Israel passaram pelo meio do mar em terra seca. Amém ou não? A autoridade de Deus, irmão, ela é constituída na terra através dos homens os quais andam nos princípios da palavra, sobre os elementos os quais Deus delegou para que o homem use e Deus age através dele nas nossas vidas. Amém ou não? Abra comigo ainda. Vamos para Gênesis. Volte aí um pouquinho. Amém? Abra comigo aí em Gênesis 32. Gênesis 32. Gênesis 32, 10. Amém? Gênesis 32, 10. Veja o que fala aqui. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivestes com o teu servo, porque como com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 montes. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Aqui Deus está falando o quê? Através de quem? De Josué. Com o cajado ele passou o quê? O Jordão.
ele abriu o Jordão para que o povo passasse em terra seca. O cetro de autoridade, irmãos, estava sobre o cajado e sobre as mãos de Josué. Se eu e você, querido, nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, se nós queremos alcançar a prosperidade do Senhor, se eu e você, nós queremos que as promessas de Deus, elas se cumpram sobre as nossas vidas, e há N princípios de promessas de Deus, eu e você, nós precisamos nos adequar aos princípios da palavra. Se eu e você, nós não nos adequamos aos princípios da palavra, nós não andemos segundo os princípios das palavras, as bênçãos de Deus, elas são retidas. Deus, ele vai esperar até eu e você voltar aos princípios, voltar ao rebanho, a estar no aprisco, para estar apto a receber a bênção, a receber a promessa. E toda promessa de Deus, ela tem princípios e propósito. Não existe promessa sem princípios e propósitos. As promessas de Deus têm princípios e propósito. Quando eu recebo a promessa e eu aborto o princípio, ou eu aborto o princípio, ou a promessa, o princípio, eu aborto o princípio, Deus, ele vai reter a bênção até com que eu caia na real e volte a me adequar diante dos princípios e do propósito. Eu não posso abortar nenhum princípio e nenhum propósito. A bênção do Senhor, ela foi delegada sobre a minha vida, foi delegada sobre a tua vida, a promessa. Essa promessa de Deus para a tua vida, aí Deus, ele vai querer que você cumpra o princípio e o propósito. Se você aborta um dos dois, Deus, ele vai segurar até você se adequar no princípio ou no propósito. Quanto você não se adequar aos dois, a bênção de Deus, ela não é liberada sobre a tua vida. Você quer um exemplo bem fácil? Né? Eu gosto muito de usar esse exemplo porque é uma coisa assim bem prática que nós vivemos. Se eu oro ao Senhor, Deus, eu quero um carro, Deus, me abençoa, Deus, abra uma porta de emprego, Deus, me faça crescer, Deus, me traga recursos para que eu tenha um carro, que eu não ande mais de ônibus. Meu Deus, minha vida está sendo tão cansativa de me deslocar de ônibus, trabalho, saio, faço, e exige uma necessidade para a minha vida de um carro. Irmãos, eu estou orando a Deus pedindo carro. Mas eu ainda não orei ao Senhor para Ele me dar a possibilidade e a inteligência de tirar a habilitação. Você acha que Deus vai pegar o carro e vai me dar se eu não orei, não pedi, não me esforcei para ir tirar a habilitação? Pô, irmão, Deus não vai me dar o carro. Infelizmente, Deus não vai me dar o carro. Eu preciso cumprir o princípio e o propósito. Se a bênção de Deus para Ele me dar um carro, existe um princípio. O primeiro princípio é o quê? Eu me submeter ao Senhor, tirar a habilitação para eu andar segundo a lei humana, a lei da terra, a qual é regida, e Deus, Ele dá o ok. Se eu não tirei a habilitação, Deus, Ele não vai me abençoar com o carro, irmão. Deus vai segurar, olha, está aqui o recurso, mas eu só te libero depois da habilitação. Depois que você tirar a habilitação, a bênção vai me alcançar. Por isso, irmãos, que o salmo aqui é bem claro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E por que falta? Sabe por quê, irmão? Porque nós pedimos as coisas erradas. A gente pedimos sem observar que existe
um princípio, que existe um fundamento, que existe um propósito. E toda promessa tem propósito e princípio. Não pode abortar, irmãos, nenhuma etapa da bênção. Olha, um exemplo bem claro. Quando Moisés, isso está lá em Josué 1, o versículo 1 fala 3 vezes sobre isso. Quando Moisés ele foi recolhido para o Senhor e Josué ficaria sendo o sucessor e daria continuidade ao ministério a conduzir o povo a rumo à terra prometida, existiria sobre a vida dele o quê? Uma grande responsabilidade. Deus estava entregando uma bênção para ele, mas com a bênção ela ia um pacote completo, irmãos. Ele iria alcançar a terra prometida, ele ia herdar a bênção, ele ia usufruir da bênção, mas para ele usufruir da bênção existia princípios e propósitos, os quais não poderia ser violado, e Deus foi claro com ele. E Deus exigiu 2 coisas dele para ele alcançar a bênção, para ele alcançar, receber a promessa. Ele disse assim: Josué, olha, seja forte e corajoso. Se você, irmão, não é forte e corajoso, você abortou um processo de alcançar a bênção de Deus. Porque Deus foi claro com Josué: seja forte e corajoso. Segundo, principal, não te aparta da tua boca o livro da minha lei, para que te conduzas bens, para que tu faça tudo da forma certa, com justiça, tudo como ensina. Deus ele exigia que os princípios da palavra estivessem no coração de Josué, para ele conduzir o povo com justiça, com sabedoria, com dignidade, com a presença de Deus. E se os princípios da palavra, irmão, Josué não conduzia o povo, não iria alcançar a terra prometida. Toda a bênção, eu volto a dizer, ela vem com princípios e propósito. E a bênção que você tem orado ao Senhor, você já parou para meditar qual é o princípio e o propósito? Você orou, Deus ouviu a tua oração, o Senhor preparou a bênção. A bênção está preparada para ser entregue à tua vida, mas ainda você não recebeu. E às vezes você diz assim: meu Deus, por quê? Eu ainda não recebi. Meu Deus, por que ainda não chegou às minhas mãos? Irmãos, se ela ainda não chegou, Deus não está tardando, Deus não é injusto, Deus ele não é um papai ruim. Não. Deus ele está esperando a você se adequar ao princípio e ao propósito que ainda falta. Deus está te esperando e Deus ele continua te esperando. Se eu não me adequar ao princípio e ao propósito da bênção, ela ainda vai ficar retida sobre a minha vida. E o princípio aqui para Josué, irmãos, era ele ser forte e ser corajoso. Porque covarde, Deus não iria dar uma bênção tal para covarde, o qual ele iria enfrentar guerras. Ele iria enfrentar gigantes. Ele iria enfrentar nações na frente dele, a qual ele tinha que guerrear, lutar e tirar e desocupar a terra. A terra não estava vazia. Ali tinha gigante. Ali tinha um povo forte, guerreiros. Então, Deus estava com a bênção, mas existiam princípios e propósito. Então,
era ele ser forte e corajoso, não ter medo, ser forte, imbatível. Deus quer que você seja imbatível. As lutas, às vezes a demora que vem, não é para você recuar e dizer, olha, isso não é para mim, essa bênção não é minha, eu orei, mas eu já vi, eu vou desistir. Não, irmãos, não é você desistir, você tem que rever os princípios, você tem que rever qual é o princípio e o propósito para você se adequar a ele e receber a bênção de Deus. E Deus vai trazer a bênção na hora certa, na hora que você se adequar ao princípio e o propósito, semelhantemente como Josué e Caleb. E ele se adequou, Josué, ele foi um homem forte, foi um homem imbatível diante das guerras. E Josué, ele não se desviou dos princípios da palavra de Deus, ele permaneceu firme, ele atou o coração, nas tábuas do coração, a palavra do Senhor, a qual conduziria ele com justiça, onde mostraria a ele como ele teria que agir com justiça, com sabedoria, de uma forma o qual o povo confiaria no seu líder, porque o seu líder era um homem que tinha conhecimento, que tinha justiça, que tinha sabedoria e que tinha um Deus que direcionava ele, guiava ele e dava as vitórias. As derrotas não vinham sobre a vida de Josué, porque os princípios da palavra estavam na vida de Josué. E ele diz, olha Josué, não te desvia nem para a esquerda e nem para a direita, medita nela dia e noite, porque ela que vai te conduzir com perseverança, vai te conduzir bem, vai te conduzir com justiça, vai te conduzir com sabedorias. E Deus foi claro com Josué, não desvia da lei do Senhor, medita nela dia e noite. Irmãos, ele não disse para ler uma vez, ler de manhã antes de sair para o trabalho. Ele disse media dia e noite. Olha a tarefa que Deus deu para Moisés. Dentro da vida de Moisés, no coração de Josué, Moisés já tinha partido, já estava na glória, no coração dele tinha que estar os princípios da palavra, tinha que estar a justiça, tinha que estar o juízo, tinha que estar as leis as quais ele teria que delegar sobre o seu povo. E essas leis, elas tinham que ser da palavra de Deus, as leis com justiça, para que ele alcançasse a promessa, para que o Senhor fosse o pastor na vida dele e nada faltasse. E o Senhor foi o pastor e nada faltou na vida dele. Salmo 23 se cumpriu na vida de Josué. Salmo 23 vai se cumprir na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, Salmo 23 vai se cumprir na tua vida. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar saúde, não vai te faltar os relacionamentos, não os bons relacionamentos, as boas amizades, as boas faculdades, ensinamentos, todas essas coisas virão sobre a tua vida. Se a palavra de Deus ela diz que os justos herdarão a terra e comerão do melhor da terra, irmão, isso é uma promessa. Mas para que essa promessa ela se cumpra, que eu como o melhor da terra, ele diz primeiro que o quê? Justo. Se eu não for justo, eu não como. Olha que toda a promessa de Deus ela vem acompanhada com um princípio, com um propósito. Então não existe promessa sem princípio e sem propósito. A promessa ela anda junto com princípio e propósito. São as três coisas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe promessa sem princípio e sem propósito. Deus ele te dá a bênção, porque ele sabe que sobre essa bênção existe um propósito, e existe um princípio, que você tem que cumprir um princípio. Se você não cumpre o princípio, não se cumpre na tua vida as bênçãos de Deus, amém ou não?
Quantos crê, diga aleluia. Diga glória a Deus. Voltando lá para Salmo, para a gente orar. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele deita-me faz em verdes pastos. Ô irmão, quando fala verdes pastos, Ele está referindo à abundância. Ele está referindo que nada vai te faltar. Ele referiu aqui a imagem de ovelhas. Ovelhas, ela se alimenta de pastagens verdejantes, abundantes, do melhor. E é essa pastagem, essa abundância que Deus tem para a tua vida, Deus tem para a minha vida. Ele quer ser o meu pastor, o teu pastor, e que nada venha faltar nas nossas vidas. As nossas vidas sejam de pastagens verdejantes, águas correntes, em mananciais. Porque Deus, Ele é o meu pastor e o teu pastor. Mas entenda, ate na tua mente e no teu coração que toda bênção, ela vem acompanhada com o quê? Princípio e o quê? Propósito. Diga comigo, bênção. As bênçãos de Deus, ela vem seguida com princípios e propósitos. Se os princípios e os propósitos eles não estão atados e eu não os executo, as bênçãos não me alcançam. As bênçãos não te alcançam. E nessa noite você aprendeu isso. E eu queria que você, todas as bênçãos que você pede ao Senhor, que você ora, Senhor, eu estou desempregado. Daqui a pouco eu vou orar por cada um de nós, cada pedido de oração. E eu sei, Deus já ministrou no meu coração que eu preciso orar pela vida de cada um de vocês e pelo que. Irei orar. Mas se eu estou orando ao Senhor por uma porta de emprego, estou desempregado, pronto. A bênção que eu preciso é o emprego. Mas o emprego, para acontecer na minha vida, ela tem que ter o quê? Princípio e propósito. Primeiro, eu não vou... Você que está desempregado não vai orar e dizer assim, Senhor, eu quero um emprego de contabilidade. Ô, irmão, você não cursou contabilidade. Como é que você vai pedir emprego de contabilidade se você não sabe nada de contabilidade? Você não sabe nada sobre Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Você não sabe montar uma empresa, o que é patrimônio líquido, o que é... Você não sabe, irmãos, o que é passivo, o que é ativo. E contabilidade, ele exige essas coisas. Você montar um balancete tem que ter patrimônio líquido, patrimônio passivo e fundo de caixa. Você precisa montar aquilo ali. Você precisa saber quais são os direitos do empregado que você tem que recolher, que é de direito dele, que é de dever dele. Você tem que saber fazer os recolhimentos. Ah, eu quero trabalhar no banco. Eu quero ser gerente do banco. Você não tem fundamento nenhum. Como é que você quer ser gerente do banco se você não se adequou para isso? Toda bênção existe um princípio e um propósito. Amém ou não? Precisamos pedir a Deus de forma correta. Ah, Daílson, mas você acha isso difícil para mim? Não, irmão, de maneira nenhuma. Se o meu sonho é ser um contador, simplesmente eu preciso fazer cursinho, eu preciso fazer o vestibular, eu preciso fazer a universidade de contabilidade. Contabilidade geral, contabilidade bancária, contabilidade empresarial. Eu preciso executar uma dessas áreas. Pronto, eu concursei o curso e estou apto para exercer a função.
Aí eu oro e Deus vai abrir a porta naquela área a qual eu me preparei para receber a bênção. Por isso que a bênção ela vem com princípios e propósito. O princípio é eu me preparar. E o propósito? Deus me deu a bênção, eu fiz o princípio. E qual o propósito da minha vida, do meu crescimento, com o recurso que Deus vai me abençoar através daquilo que eu estou recebendo, porque a porta foi Deus que abriu. Com que irei gastar? Com que eu irei? Parte dele é para o sustento. Glória a Deus, amém. Não tem como não ser. Mas parte que sobra, com que irei gastar? Princípios e propósito. Deus, ele abre as portas para as nossas vidas e ele sabe, irmão, qual é o princípio e qual é o propósito. Para ele entregar a bênção na tua vida, ele vai olhar. Não se preocupe que ele está olhando aqui a bênção, mas ele está olhando aqui, ó, princípio e propósito. E Deus, ele quer, irmãos, e vai nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós precisamos orar certo, pedir certo, porque as bênçãos de Deus, elas todas vão nos alcançar. E o Senhor é o meu pastor e o teu pastor, e nada vai faltar sobre a tua vida em nome de Jesus. E essa palavra vai se cumprir na tua vida. Amém ou não? Quantos crer, diga glória a Deus. Amém ou não? Cal Ribeiro, ela colocou assim, a verdade, pastor. É verdade, a Cal, ela é enfermeira. Você já pensou? Eu não cursei enfermagem. Eu vou para o Hospital Aliança, Hospital da Bahia, lá pedir uma vaga, um emprego, mandar um currículo, me candidatar para uma vaga de enfermeiro. Deus vai abrir essa porta para mim, irmãos? Nem que Deus... Não vai. Então, toda promessa existe princípios e propósito. Amém ou não? Glória a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam, quantos colheu essa palavra e vai executar essa palavra, vai viver nessa palavra. A tua mente ela foi expandida, foi aberta, foi alargada para eu entender essa palavra. Diga aleluia, glória a Deus. Amém ou não? Aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar orando, vamos estar encerrando. Eu queria que você, eu vou orar. Queria que você fechasse teus olhos onde você está aí na tua casa, no teu aposento, assim como eu estou também aqui em minha casa. E você fechasse teus olhos e pudesse unir a minha fé com a tua. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, se pedires em oração, crendo, receberemos. Então, irmãos, toda bênção tem um princípio e um propósito. Se eu oro e peço, eu creio, eu recebo. Ó, o princípio e o propósito, amém? Glória a Deus por isso. Essa palavra precisa, ela viver atada na tua vida, assim como você diz assim, Deus é o meu Deus. A mesma forma você tem que dizer assim, toda a bênção ela vem sobre a minha vida segundo princípios e propósito. Amém ou não? Quantos entenderam isso? Diga aleluia, glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é lindo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que Deus tremendo nós temos. É um Deus que nos ensina, irmãos. Eu já li várias vezes esse salmo e eu nunca me despertei para esse ensinamento qual o salmo tinha. E Deus, ele me mostrou assim de uma forma tão diferenciada que eu achei assim tão, uma palavra assim tão, tão fértil, tão produtiva, que eu disse assim, eu vou ministrar quando o bispo falou isso. E na hora que ele falou assim, pastor Dailson, você ministra quarta-feira? Eu disse assim, ministro, e na mesma hora eu senti o Espírito Santo falar, você vai ministrar Salmo 23, eu vim estudar isso aqui, fui pegar parte aqui, a estudar, fundamentar, e Deus me mostrou assim tremendamente o significado que Ele queria me mostrar em Salmo 23, porque muitas vezes, irmão, a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra,
ler, mas não estuda, não aprofunda no que aquilo vem dizer e significar para nossas vidas. E nós precisamos ler a palavra de Deus dessa forma. Por isso que Deus ele falou para Josué, medita. Ele não mandou ler, mandou meditar, não só ler, meditar, trazer para a mente, absorver, viver, executar, dia e noite. Amém ou não? Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou estar orando pelas nossas vidas, por cada um de vocês. Eu sei que tem muitos pedidos aí, né? Já é de hábitos pedidos e a necessidade é muito grande. Amém? E vamos estar orando. Feche seus olhos comigo e eu vou estar orando por cada uma área de nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Deus, em cuja Tua presença nós estamos, meu Pai, como igreja, como filhos do Senhor. Deus, em primeiro momento, Deus, eu quero Te agradecer pela palavra, pelo ensinamento, porque a Tua palavra, Deus, é luz para os nossos pés, meu Pai. Meu Deus, a Tua palavra, meu Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Meu Deus, a Tua palavra é que nos ilumina, Pai. Traz, Deus, o conhecimento, traz, Deus, um ensinamento o qual nós precisamos, meu Pai. E eu Te agradeço, Deus, nessa noite, meu Pai. Eu Te agradeço por essa palavra, eu Te agradeço por a forma que o Senhor me ensinou, me mostrou algo tão profundo, Deus, nesse salmo, que apenas não é ler o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas existe princípios e propósito, meu Pai, que precisa ser, Deus, alcançado na minha vida para que a Tua bênção me alcance e chegue, Deus, às nossas vidas. E eu Te agradeço, meu Pai, Te agradeço, Espírito Santo, por isso. Meu Pai, que essa palavra, meu Pai, possa ficar impressa, Deus, no coração de cada um dos meus irmãos, que eles possam absorver, Senhor, que eles possam viver, Senhor, que eles possam crescer diante dessa palavra, Deus, que essa palavra venha ser um ensinamento, meu Pai, o qual ele vai tirar ensinamentos, lição de vidas, meu Pai, para alcançar as bênçãos, alcançar as promessas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu sou grato a Ti. E eu quero, meu Pai, de forma especial, estar Te pedindo, Deus, por cada vida, meu Pai, cada pessoa que colocou seus pedidos nessa live, meu Deus. Meu Pai, eu quero Te pedir pela vida do Bispo de Paula, pela Bispa Cleudia, meu Pai, pela a vida, Deus, de Andrine, de Israel, de Andressa. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que a sebe do Senhor, meu Deus, esteja sobre a vida deles. Cerca, Deus, os Teus filhos, meu Pai, nesse trabalho, meu Pai, nessa jornada, nessa caminhada. Meu Deus, nós sabemos que as lutas, elas vêm, Senhor, como ovelhas, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abre o entendimento, meu Pai, para que eles possam, Deus, crescer no Senhor, viver, Deus, o melhor do Senhor, meu Pai, e desse melhor ser derramado sobre as nossas vidas, como ovelhas, meu Pai, do Teu aprisco, como pastores que nos guarda, meu Pai, como nos cuida, como ministra, meu Pai, como nos dá os ensinamentos. O Senhor usa os Teus filhos de forma sobrenatural para nos dar ensinamento, para nos fazer crescer e prosperar nos Teus caminhos. E eu Te peço, meu Pai, que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles, meu Pai, de forma sem limite, meu Pai. Deus, é isso que eu Te peço nessa noite. Deus, eu quero Te pedir, Deus, sobre a vida de Araci, Senhor. Sobre a vida do pastor Miller, da pastora Raquel. Meu Deus, pela vida do Pedro Miller. Meu Pai, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, esse Espírito doce, Senhor, que Ele está sobre as nossas vidas, que Ele vive, Ele reina nos nossos corações, que Ele possa pulsar, Deus, na vida de cada um deles, trazendo a Tua doce presença, meu Pai, trazendo refrigério, trazendo, Deus, a paz. Deus, nesse momento de dor, de perca, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, trazer a Tua graça, meu Pai. Trazer, Deus, a Tua graça, meu Pai. Trazer um óleo fresco sobre a vida deles. Renovando a sua fé, a sua força, meu Pai, para prosseguir.
Meu Pai, em nome de Jesus, guarda-os e protege, Deus. E ainda sobre a vida do pastor Mili, meu Pai, que ainda, Deus, esse resíduo, meu Pai, esse resto, meu Pai, que ainda há, Deus, seja arrancado agora, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que todo vírus do Covid, meu Pai, toda sequela, meu Pai, seja arrancado, seja tirado do pastor Miller, meu Pai. De outras pessoas, meu Pai, os quais pediu oração, meu Pai, pelo Covid, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o teu Santo Espírito, meu Pai, anjo do Senhor, que anda comigo, que anda com essa igreja, vá até agora, meu Pai, esse leito de hospital, esse lar, esse quarto, o qual eles estão em isolamento, meu Pai, e toque, Deus, toque com teu toque de cura, com teu toque de restauração, com teu toque de libertação, meu Pai, move os céus nessa noite, meu Pai, trazendo a cura, meu Pai, total e perpétua, meu Pai, sobre a vida deles. Oh Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a cura nessa noite, meu Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, eu creio que o teu milagre já aconteceu, já chegou, já foi enviado sobre essas vidas. Meu Pai, sobre aquelas pessoas, meu Pai, que estão fazendo tratamento, Deus, de câncer, meu Pai. Radioterapia, meu Deus, ou quimioterapia, Deus, opera o milagre nessa noite, Deus, assim como o Senhor já tem operado, meu Pai, mas a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, e ele vai completar essa boa obra em nome de Jesus. Então, Deus, opera o milagre, Deus, traz essa cura, Senhor. Deus, essa bênção tão esperada, Deus. Deus, eu sei que a bênção, ela vem, Deus, com o princípio e o propósito, meu Pai, mas ela vai alcançar a vida dessa irmã, desse irmão, meu Pai, dessa pessoa que pediu oração pelo tratamento do câncer, meu Deus. Deus, eu te peço nessa noite, opera o milagre, Deus, de forma sobrenatural. Deus, ainda sobre a vida de Márcia, meu Pai, ô Cordeiro Santo de Israel, Deus, o tratamento da Márcia, meu Pai, que o Senhor que começou essa boa obra, meu Pai, eu sei que o Senhor está aperfeiçoando e há de aperfeiçoar, Deus, e que venha a restituição, meu Pai, da saúde total e completa sobre Márcia, meu Deus. Opera o teu milagre, Deus, de forma sobrenatural, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu ainda oro pelas pessoas, meu Pai, que colocaram o pedido, Deus, ou está ouvindo essa live, ou ainda vai ouvir, Deus, e está vivendo, Deus, um momento de desespero, meu Pai, de escassez, oh Deus, de desemprego, meu Pai. Deus, opera um milagre, Deus, traz, Deus, sobre a vida deles o suprimento necessário, meu Pai. Deus, abre a porta de emprego, meu Pai, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as fortalezas, meu Pai. Deus, pessoas que há dias, há meses, meu Pai, até ano, Deus, desempregado, Deus, e a porta ainda não se abriu. Meu Pai, que essas pessoas ouçam essa ministração e entendam, Deus, da promessa, do princípio e do propósito, meu Pai, e que a porta se abra sobre a vida dela. Deus, eu oro, Deus, e ministro e profetizo que a porta vai se abrir sobre a vida dela. Meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, opera um milagre, Deus. Opera de forma sobrenatural, Senhor. Deus, aquelas pessoas que estão com causas na justiça, meu Pai. Deus, nessa noite, meu Pai, eu te peço, Deus. Vá de encontro, Deus, aquele juiz que é responsável, meu Pai, pela causa. Meu Pai, incomoda, Deus, tira o sono desse juiz, Senhor. Tira o sono dele, meu Pai, não deixa, Deus, ele dormir. Deus, que o incomodar do Espírito Santo venha só à mente dele, a imagem dessa pessoa, o processo de número tal, Deus, que precisa, Deus, ser executado. Deus, e que seja executado ainda essa semana, em nome de Jesus. Meu Pai, eu profetizo isso, meu Pai, sobre essas pessoas que estão com causa na justiça, Deus. Opera, meu Pai, em nome de Jesus. Opera nessa noite, Deus. Faz o milagre acontecer, Deus. Para a honra e glória do Teu nome, Deus, eu oro e profetizo, Senhor.
para que o teu nome seja louvado, exaltado e engrandecido, Deus. Assim eu profetizo. Meu Pai, cada pessoa, Deus, que não colocou seu pedido de oração, Deus, mas o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, porque Tu és o nosso pastor, Senhor, e todo pastor sabe a carência, a necessidade de cada uma das suas ovelhas, ou aqueles que ainda não são, mas serão em nome de Jesus, porque os grilhões, as cadeias irão ser quebradas, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor possa, Deus, trazer, Deus, sobre a vida deles a bênção que eles precisam. Que o Senhor opere de forma sobrenatural, meu Deus. Opera nessa noite um milagre, Deus. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, ainda eu oro, Deus, pela cada família, Deus. Senhor, a família, Deus, é o alicerce, Senhor, da igreja. Ó Espírito Santo, toda a família, Deus, fundamentada, Deus, é uma família, Deus, que tem êxito na terra, Deus, tem crescimentos, tem vitórias, tem bênçãos, usufrui. E eu te peço nessa noite, Deus, todo espírito de discórdia, todo espírito de contenda, toda amarra, toda desavença, meu Pai. Meu Pai, que tem agido, Deus, nas famílias, nos lares, meu Pai, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Meu Pai, que a paz que excede todo entendimento, meu Pai, possa adentrar nesses lares, possa adentrar nessas famílias, nessas casas, nessas vidas, nesses corações. Meu Pai, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo, Deus, a compreensão, trazendo o entendimento, meu Pai. Deus, assim eu profetizo, meu Pai, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada pai, cada filho, cada mãe, cada filha. Deus, cada membro familiar, Deus, que haja, Senhor, a Tua presença, a Tua paz, e eu profetizo isso nessa noite em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos como igreja e profetizamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Glória a Deus. Amém? Irmãos, toda bênção, toda promessa, ela vem com um princípio e com um propósito. Amém? Quantos atou isso no coração, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém? E eu quero, nesse momento, falar com cada um de nós que somos membros, participantes, que levamos essa arca do Senhor à frente para alcançar muitas vidas. Muitas vidas, muitas pessoas irão ouvir e assistir essa live e vai ser abençoada. Vão aprender os princípios de Deus, como eu e você. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E isso, irmãos, é gerado, acontece porque eu e você, nós somos dizimistas e ofertantes. E se você ainda não deu seu dízimo esse mês, se você ainda não ofertou, irmãos, a nossa congregação, a nossa igreja, ela tem as suas despesas, as quais nós precisamos honrar os nossos compromissos, porque nós vivemos debaixo da promessa, debaixo das bênçãos de Deus e debaixo dos princípios e propósitos. Então, irmão, precisamos honrar os nossos compromissos como pessoas íntegras, como pessoas que são modelos, que são exemplo para essa sociedade. Então, você que ainda não dizimou, não ofertou, a Andrine vai colocar o número do Pix aí e faça seu Pix, transfira, faça a transferência bancária. O Pix é mais fácil, né? Que é tão rápido, a chave, o CPF ou o celular ou um CNPJ, tem várias formas de chave de Pix. Então faça o seu Pix, transfira o seu dízimo, a sua oferta, porque Deus ele vai te abençoar, irmãos. Creia nisso. Eu lembro rapidinho aqui, quando
O bispo, há um ano e meio mais ou menos atrás, ele falou da criação do rádio, da emissora, né? Nossa web, né? Nossa Rehoboth Web Rádio. Irmãos, e quando o bispo falou a primeira vez sobre a criação, né, do rádio, meu irmão, olha, você acredita em Deus, não acredite nem no que eu estou falando, mas acredite no Senhor. Eu senti algo tão grande no meu coração, eu me senti tão desafiado, né? O bispo já até falou, que quando ele falou aquilo, eu disse assim, olha, isso é Deus falando, isso é tremendo, eu estou nesse negócio. E o primeiro a ofertar pela criação da rádio foi eu. E olha, irmãos, eu estava passando por um momento meio apertadinho, meio difícil, e como Deus me abençoou, como Deus me honrou, e como Deus fez milagre na minha vida. Mas eu dei a minha oferta e Deus honrou, irmãos. E Deus é tremendo, irmãos. E eu te desafio nessa noite. Dê o teu dízimo, dê a tua oferta. Não por você sentir assim, sabe? Pelo que eu falei, mas pelo que Deus colocou no teu coração. Com alegria, e Deus ele vai te honrar, assim como eu senti alegria. O bispo nem falou de oferta, ele só falou da criação da rádio, e no mesmo momento eu já coloquei no meu coração a minha oferta e o valor. Foi assim de imediato, eu disse assim, eu vou ofertar X. E aquela voz diz assim, você aperta X? Irmãos, eu não quis nem ouvir para a voz que eu sabia que era do capeta, era para impedir a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a minha vida. E eu fiz a minha oferta, e para a honra e glória do Senhor, esse dinheiro que eu ofertei foi restituído. Deus me abençoou muitas vezes. E quantas vidas, quantas pessoas têm sido abençoadas através da rádio? Quantos de nós temos sido abençoados? Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, eu quero orar, Deus, por cada vida, por cada um dos teus filhos, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos leve, meu Pai, a ser conduzido, Senhor, segundo, Deus, as tuas promessas, os princípios e os propósitos. Que esse modelo, meu Pai, seja, Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias.